Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você? Estamos aqui para mais um vídeo, para a glória de Deus. Vamos começar o estudo no Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos dar início a mais um estudo. O livro de Atos, você tem que saber disso, que é um livro importante para a nossa fé cristã. O livro de Atos ele vai tratar sobre o começo da igreja, o início da igreja. E o livro de Atos tem um propósito. A preocupação do escritor ali é trazer sobre a ascensão, descida e expansão do evangelho. A ascensão de Jesus, quando ele sobe ao céu, descida, que é a descida do Espírito Santo, a revestimento de poder, e depois a expansão do evangelho. Esses são os três propósitos do livro de Atos. Atos capítulo 1, a minha Bíblia é a versão atualizada, se você tiver essa versão bem. Se você não tiver, pega a sua Bíblia, que você tem costume. O importante é nós lermos a palavra de Deus. Aquele que lê a palavra de Deus adquire o conhecimento que vem da parte de Deus. E quem adquire o conhecimento vai conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Atos capítulo 1, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Na sua Bíblia, se for corrigida, versão corrigida, vai estar escrita ali, fiz o primeiro tratado. Então, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia de hoje. Depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, e foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Por 40 dias, Jesus andou no meio dos seus discípulos e os apóstolos, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, certo? A qual disse ele, de mim ouviste? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Olha, Jesus dando a promessa, ficar em Jerusalém para ser revestido de poder. Sem o poder da pregação para pregar o evangelho, sem o poder do Espírito Santo, é tudo em vão, irmão. Se não tiver o poder do Espírito Santo, porque a única coisa que nós podemos fazer é somente falar, abrir a boca e pregar, mas quem faz toda a obra é o Espírito Santo. Precisa, então, é fundamental a presença do Espírito Santo. Por isso, Jesus já aconselha e ordena os seus apóstolos: espere até o Espírito Santo descer até vós e vos batizar. Porque sem o batismo do Espírito Santo, os apóstolos não iriam conseguir avançar na promessa e na proposta do cristianismo. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaurares o reino a Israel? Respondeu-lhes então: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olha só a expansão do evangelho, como é que começava, como é que era determinado por Jesus para começar. Primeiro em Jerusalém, depois Judeia, Samaria e até os confins da terra. Perceba que os discípulos apóstolos queriam saber como é que Deus iria restaurar os tempos, como é que iria restaurar o reinado de Israel. Mas Jesus falou: olha, não preocupa com isso, que isso aí é coisa de Deus, o Pai. Só preocupa em ficar em Jerusalém para ser revestido pelo Espírito Santo. Jesus queria deixar o foco, falar: ó, vamos focar nisso daqui. Você tem foco e propósito?
Jesus gosta de crente com foco e propósito. Não queira preocupar com outras coisas. Foque nisso aqui. Você vai ser revestido de poder para depois pregar até os quatro cantos dessa terra, até os confins da terra. Versículo 9. Ditas essas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles. Em uma nuvem o cobriu, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. Perceba que Jesus falando, dando esses conselhos, ele começa a subir, vai subindo e vai falando, vai subindo ao céu e lá em cima uma nuvem o cobriu. Isso aqui foi um milagre maravilhoso, né, igreja? Jesus falando e subindo aos céus, retornando para a presença do Pai. E estando eles com os olhos fitos no céu, versículo 10. Enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Olha só, os anjos aparecendo ali e avisando os discípulos. Do mesmo jeito que Jesus subiu, ele vai voltar. Jesus vai voltar, irmãos. Jesus vai voltar. Nós temos que crer, isso é promessa de Deus. Ele virá. Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém. Perceba que no livro, no último capítulo de Lucas, Jesus estava no monte na onde? Os irmãos lembram? No Monte das Oliveiras, que é ali no território de Betânia, 3 quilômetros fora de Jerusalém. E lá naquele Monte das Oliveiras, Jesus estava dando os últimos conselhos. Jesus fez a grande comissão, instituiu a grande comissão, e aí Jesus sobe aos céus no Monte das Oliveiras. A promessa e a profecia diz que ele, nesse mesmo lugar, ele virá, sobre o Monte das Oliveiras. Daí então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, 3 quilômetros. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João e Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelotes e Judas, filho de Tiago. Perceba que os 3 primeiros da lista é aqueles 3 que Jesus sempre convidava. Jesus sempre, quando ia fazer milagre, todas as vezes curar, expulsar legiões, Jesus sempre chamava essas 3 pessoas, que é Pedro, Tiago e João. Pedro, o apóstolo Pedro, foi o que liderou o apostolado para a glória de Deus. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia umas 120 pessoas, 120 discípulos. Os apóstolos eram somente os 11, porque Judas Iscariotes já havia traído Jesus e morreu, estava morto. Então era 120, 11 apóstolos, e o restante dos 120 eram discípulos. Eles estavam reunidos e Pedro se levanta diante dele e diz: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas. Olha, quem diria, hein, irmãos? O apóstolo Pedro aqui agora já levanta, já fazendo comparações, fazendo paralelo entre as profecias do Antigo Testamento e a vida de Jesus Cristo. Quem diria, irmãos, o apóstolo Pedro, que foi treinado por Jesus, agora ele está começando a conectar as coisas. Ele falou: ó, então Davi profetizou sobre acerca de Judas Iscariotes, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Então o apóstolo Pedro já começa assim, dar um start na mente dele para ele enxergar as coisas no mundo espiritual, as coisas da vida de Jesus Cristo, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque
ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Judas Iscariotes adquiriu um campo. Este campo foi com o preço da iniquidade. Aí você já interpreta o que ele quer dizer com isso. E todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo se era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue, irmãos. Porque está escrito no livro dos Salmos. Olha o apóstolo Pedro aqui, irmão, já começa a pregar, já começa a aplicar as profecias do Antigo Testamento, ele começa a aplicar a Jesus Cristo, certo? Diz no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja nela quem habite nela, e não haja quem habite nela. E tome outro o seu encargo. Aqui ele estava fundamentando biblicamente, Pedro trazendo fundamento bíblico para escolher o outro apóstolo no lugar de Judas Iscariotes. É necessário, pois, que dos homens, para escolher um apóstolo e colocar no lugar de Judas, é necessário que esse homem, que dos homens que nos acompanham. Vou ler de novo. É necessário, pois, que dois homens que nos acompanharam todo o tempo, e o Senhor Jesus andou acompanharam-nos todo o tempo, e que o Senhor Jesus Cristo, em que o Senhor Jesus Cristo andou entre nós. Precisava ser um homem que estava acompanhando a vida de Jesus, acompanhando a trajetória, acompanhou os milagres, as curas, observou tudo que Jesus fez, porque ele deveria ser uma testemunha de Jesus. Começando desde o batismo de João, quando Jesus foi batizado por João Batista, até a morte de Jesus. Esta pessoa é que deveria ser. Esses aí são os critérios para escolher um no lugar do traidor. Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Entende, irmãos? Olha só aí os critérios. Então puseram dois, José, chamado Barsabás, cognominato Justo, e Matias. Então José Barsabás e Matias. Agora vamos ver como foi feita a escolha desse apóstolo. Então, orando, disseram, na oração: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido. A oração foi primeiro passo para a escolha, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, e indo para o seu próprio lugar. Versículo 26. E os lançaram em sorte, vindo a sorte cair sobre Matias. Então, vamos entender isso aqui. Primeiro eles oraram a Deus: Senhor, revela-nos qual desses dois o Senhor escolheu. Depois lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Matias foi o escolhido para fazer parte do colégio apostólico. Irmãos, então perceba que a oração é o fundamento. Oração é o fundamento para qualquer passo na sua vida. Depois eles lançaram sorte. Lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, Deus deu para o povo esse tipo de atitude, esse tipo de ação. Urim e Tumim, lançando sorte era fazer isso. Urim e Tumim era um tipo de escolha. Quando eles faziam isso, era o próprio Deus escolhendo. Entende, irmãos? Quando eles lançam sorte,
acreditaram sem que Deus estava naquele negócio. E aí então isso ele já traduz. Lançando sorte, o escritor traduziu que era como uma votação. Isso é diretamente coisa divina. Eles criam desta forma. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Acredita no livro de Atos, perdão, irmãos, eu quero trazer para você que esse momento da escolha, desde a escolha desse apóstolo agora, aqui os irmãos estavam todos aflitos. A aflição tomou conta deles porque Jesus havia acabado de morrer, acabou de falecer, e aí Jesus caminhou com eles por 40 dias, só que os irmãos estavam ainda com um certo temor, porque o Império Romano, irmãos, estava oprimindo o povo. No tempo da morte de Jesus, naquele período ali, o Império Romano estava na sua maior força, irmãos. Então ele estava disposto a perseguir qualquer um que falasse no nome de Jesus Cristo. Também você tem que entender que agora, quando os discípulos começam o livro de Atos, capítulo 1, agora está começando, é um período inédito, irmãos, porque está iniciando o período agora do Evangelho da Graça. É o tempo do rei, o tempo da graça, o período da salvação pela graça. Jesus Cristo veio trazendo o evangelho do reino. Jesus, como nós já vimos, Jesus é a manifestação do reino de Deus. Agora, depois da manifestação do reino de Deus, Jesus agora depois do Calvário, irmãos, passou o Calvário, agora começa o tempo da graça. E esse tempo da graça estende-se até os nossos dias e hoje nós estamos até hoje desfrutando desse período da graça. Atos capítulo 28, ele não dá finalização na história da igreja. Exatamente por isso, porque a história da igreja não acaba no livro, no Atos capítulo 28, no capítulo 28 desse livro. A igreja de lá foi só o começo. A igreja está viva até hoje. O Império Romano oprimiu a igreja, oprimiu os irmãos, só que o Império Romano, naquele tempo, estava sendo já dirigido já por Tibério César, como nós já vimos isso. Tibério César começou o seu império no ano 14 depois de Jesus. Aqui esse tempo, esse período do Império Romano, irmãos, acabou no quarto século, por volta do ano 476 depois de Cristo. No ano 476 depois de Cristo, esse Império Romano acabou, finalizou, não existe mais. Só que a igreja que começou com Jesus, iniciou com Jesus, inaugurada por Jesus, a igreja está hoje viva, viva no mundo inteiro. Mais de 2000 anos a igreja está de pé. Louvado seja o nosso Deus. Deus abençoe sua vida. Fica na paz de Jesus.